Olá, o meu nome é Rudy Hammermiller, sou diretor comercial da empresa ASG, integradora de soluções em TI, e hoje nós temos conosco o Denis. O Denis, ele é o Business Development Manager na Houston Networks, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história da Houston Networks no mundo, a estratégia da Houston Networks para o Brasil, e a gente vai falar um pouquinho também sobre o portfólio disponível da Houston hoje no Brasil. Isso aí. Muito bem, Rudi, vamos lá. Então, a ideia do nosso bate-papo hoje aqui é fazer uma apresentação institucional da Houston, né, mostrar um pouco para o mercado aí do que a Houston pode oferecer em termos de soluções de segurança. A gente vai passar de uma forma corrida no nosso portfólio, né, para que se tenha uma visão ampla, mais superficial do que a Houston oferece, da história da Houston, e de como ela construiu isso e vem construindo a reputação dela no mercado global, tá? Hoje a gente conta aí com um plantel de parceiros bastante qualificado, eh, e dentre esses parceiros a gente tem aí a ASG IT, que é um dos nossos principais parceiros aí para oferecer todo o nosso portfólio, serviços, enfim, complementar até onde o fabricante chega até um determinado ponto, e dali em diante é onde o parceiro consegue complementar e oferecer o que o mercado precisa na ponta, tá? Entender a necessidade final do cliente e customizar a solução do fabricante à necessidade do cliente no final, tá bom? Rude, se você quiser me interromper aí, fica à vontade, tá? Pode acrescentar o que você julgar necessário. Tá bem, Denis, obrigado. A minha ideia aqui é fazer uma apresentação institucional e confesso para todos aí, a ideia não é focar só no slide, assim, acho importante mostrar isso, porque para alguns a Houston ainda pode ser uma marca desconhecida, no entanto ela tem uma história bastante interessante para ser contada, e a partir do momento, a gente brinca aqui internamente, que a partir do momento que a gente faz essa apresentação institucional, se o cliente ele não se abre para ouvir o que esse fabricante tem, é porque ele realmente está com foco em outro mercado ou em outro fabricante, porque a Houston tem uma história muito consolidada e muito convincente, tá? Então é nesse foco que eu vou trazer a apresentação aqui. Mas enfim, como comentei aí, pode me interromper quando você julgar necessário. Eu vou compartilhar uma tela aqui, só um minutinho, dessa apresentação. Vou falar aqui em cima de apenas 4 ou 5 slides, acho que eles ilustram bem aqui a respeito da história da Houston e do portfólio da Houston. Vamos lá. Me avisa quando você estiver vendo, Rudy, por favor. A Houston é uma empresa de presença global, tá? Foi fundada em 2006, e ela tem uma história muito interessante que se cruza com talvez quem é do mercado há mais tempo conheça uma empresa chamada NetScreen, que foi vendida para a Juniper no passado. E dos executivos dessa companhia, né, dessa NetScreen, saiu uma parte dos executivos que fundou a Palo Alto e uma parte dos executivos que fundou a Houston, tá? Então a base, a escola dos executivos fundadores da Houston é dessa NetScreen, né? Então a gente acaba encontrando bastante similaridade nas soluções que hoje atendem o mercado por conta disso. Então assim, é uma empresa fundada em 2006, hoje tem mais de 130 patentes, né? Mais de 20 mil clientes atendidos ao longo do tempo, que hoje rodam com soluções Houston. Desses 20 mil clientes, 100 desses clientes estão entre as 500 maiores da revista Fortune. A Houston hoje possui presença física em mais de 50 países do mundo. Conta hoje com uma força de trabalho de 2.000 funcionários. E uma das coisas que eu acho mais interessante desse slide aqui é esse quadrado aqui que mostra onde, esse quadro que mostra onde 30% da força de trabalho da Houston ela está focada em desenvolvimento e pesquisa, né? Então isso mostra, e é importante a gente mostrar isso quando se trata de uma empresa chinesa, o foco que essa empresa tem em desenvolver novas tecnologias, entender o que o mercado está precisando e sempre melhorar e customizar aquilo, pensando no mercado e não nos concorrentes, como às vezes pode ser alguma visão que nós tenhamos construído a respeito de empresas chinesas. Não, a Houston é uma empresa de desenvolvimento e pesquisa, tá? Bom,
esse pessoal hoje está distribuído em 3 centros de desenvolvimento e pesquisa, sendo um deles na Califórnia, né, e 2 deles na China. Um é um centro de desenvolvimento puro, e o outro é um centro de desenvolvimento que está anexado à nossa fábrica na China, tá ok? E os produtos são produzidos lá também. Muito bem. Aqui é uma visão do Gartner sobre a Houston, né, então é interessante aqui porque no primeiro slide é a Houston falando da Houston. Esse slide aqui mostra, por exemplo, o Gartner, né, que tem reconhecido no mercado, que o Gartner fala da Houston. Muito bem. A Houston ela figura no quadrante mágico do Gartner há 8 anos consecutivos, né, sendo 7 deles no quadrante de nicho, e agora pela primeira vez no 8º ano, né, a gente passou do quadrante de nicho para visionários. Então, quando a gente olha que nós sabemos muito bem quem são os líderes de mercado e fazem um excelente trabalho, quando a gente olha que todos os players desse mercado, a gente considera que excluindo os nossos concorrentes que hoje atuam na liderança e obviamente cobram por estarem nessa posição, todos os demais players desse mercado, a Houston é que está mais bem posicionada, né? A gente entendendo aqui como funciona a visão do Gartner, no quadrante de challenges, as empresas têm algum desafio para ser resolvido antes de voltar a se posicionar como um líder, né? Ou antes de se colocar num vetor de crescimento, né? Em nicho, são empresas que têm uma excelente tecnologia, uma pequena participação de mercado, e em visionários é uma empresa que, muito resumidamente, que continua com uma excelente tecnologia e já aumentando a sua participação no mercado. Então, é nesse crescimento que a Houston vem, dentro do quadrante de nichos, e agora como visionários, a caminho da liderança. Tá? Muito bem, o próximo slide é talvez o que eu acho mais interessante de todos aqui, que é o primeiro, como eu comentei, a visão da Houston falando da Houston, o segundo é o Gartner falando da Houston, e nesse slide aqui é o que o cliente que tem Houston hoje fala da Houston, tá? Isso aqui também é uma pesquisa promovida pelo próprio Gartner, que ele acessa os clientes que possuem essas determinadas tecnologias e entende com esses clientes, através de pesquisa, como que está sendo a experiência dele com essas tecnologias, né? E aqui nós vemos vários clientes, vários concorrentes bastante conhecidos, e não só do mercado de segurança, mas você vê aqui, por exemplo, Barracuda, temos Cisco, temos F5, temos Fortinet, Forcepoint, e aqui o percentual de clientes que possuem essas tecnologias e recomendam essas tecnologias para o mercado. Aqui você vê que praticamente a Houston é a única onde 100% dos clientes que possuem Houston recomendam Houston para o mercado, tá? É um valor considerável, né, Denis? Se a gente analisar a Sophos, SonicWall, né, a própria Palo Alto, né, que são players conhecidíssimos aí na vertical de firewall, né, Exato, as avaliações são menores, né, é o que chama bastante atenção. exato. E o que é interessante também são 100% dos clientes que possuem Houston recomendam Houston numa base de clientes importante também, né? Porque você vê que a quantidade absoluta de pesquisas que foram feitas aqui, claro, elas variam bastante com o share de mercado de cada um dos players, né? E a nossa base ela é bastante considerável, não é uma base pequena, né? Então daqui daria para tirar que eu digo, considerar alguma opinião negativa sobre a empresa se de fato houvesse, né? Mas o fato é que não tem. A solução ela é muito estável, a solução é muito fácil de implementar, enfim, é bastante robusta, é muito do que a gente escuta falar, tá? E 100%, né, é um valor difícil de se encontrar, né, assim, absolutamente nenhum cliente é insatisfeito com a marca, né, isso é Exatamente, muito positivo. esse é o ponto. E a gente vê aqui marcas bastante conhecidas com números que às vezes até chega a surpreender, né? Fala, pô, não imaginava que fosse isso. Mas enfim, essas são as 3 visões que eu gosto de trazer da Houston, que é nós falando da Houston falando dela mesmo, né? O Gartner falando da Houston e o cliente falando da Houston. Então aí eu acho que a gente fecha um ciclo que conta bastante a respeito da empresa e das soluções que ela vende. Tá bom? Seguindo, no próximo slide eu tenho em apenas um slide praticamente todo o portfólio da Houston aqui, tá? Então assim, é um slide interessante porque eu consigo contar, fazer um storytelling aqui das nossas soluções e todas elas são voltadas para o mercado de segurança, né? Então,
onde clientes de qualquer porte conseguem montar qualquer ambiente de segurança, desde um simples firewall de pequeno porte, até construir diversas camadas de segurança, incluindo até inteligência artificial, que é algo onde a gente tem muito pouco concorrente no mercado e onde a gente se destaca bastante. Tá? Então vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho aqui do nosso primeiro pilar de soluções de segurança, que é o mais básico aí do mercado, que são os firewalls, né? Então é interessante comentar que a Houston ela já nasceu produzindo firewalls Next Generation Firewall, ou seja, é a última palavra em firewall do mercado, né? E o mais interessante ainda, quando a gente olha mesmo a história da Houston desde lá de trás, a Houston foi uma empresa que ela foi concebida para atender mercado de grande porte. Ela já começou, na verdade, a Houston começou o mercado dela fabricando chassi de grande porte. Tá? Então é interessante porque ela não começou com caixinhas pequenas e foi aumentando isso até chegar no chassi. Não, ela já nasceu produzindo chassi e com esse expertise é muito fácil depois reduzir o porte das caixas até no nível que a gente vai ver aqui. Tá? Então, assim, quando a gente trata desse primeiro pilar, que é de firewall e suas features, eu vou expandir num próximo slide para que fique bastante claro. A gente tem duas famílias de firewalls de mesa e firewall hackeável, tá? Onde se pode encaixar aí no hack. A primeira é a família ePro, com 16 modelos, que vai de 4.7 a 90 gigabits de throughput de firewall, tá? A gente tem a família A, né, A-Series, que são, me perdoe aqui as atualizações, mas são 17 modelos agora, que vai de 1 giga, ou seja, ele começa um pouquinho antes do que a família anterior, e vai um pouquinho além, que vai até 95 gigabits de throughput de firewall. Tá? Essa família aqui, até o final do ano, ela deve ter alguns lançamentos aqui, onde nós vamos chegar até 270 gigabits de throughput de firewall. Tá? Então, é uma família bastante completa. Só que nesse slide a gente já está falando de 33 modelos. Tá? Então, começa muito pequenininho para atender demandas muito localizadas de clientes de pequeno porte até clientes de grande porte. E quando a gente fala de clientes aqui de porte muito grande, a gente entra nessa linha aqui, que é a nossa linha de chassi. Tá? A nossa linha de chassi ela é composta de 3 modelos bastante modulares, então começando com o X8180, é a família X, né, de chassis, né, composta só por chassis, aonde cada lâmina dessa daqui, por exemplo, pegando esse primeiro modelo, cada lâmina dessa daqui vai entregar um ponto, desculpa que estou com o meu telefone aqui, mas cada lâmina dessa daqui vai entregar 150 gigabits de throughput de firewall. Tá? Ou seja, esse chassi, na sua capacidade máxima, ele vai ter 3 Scions dessa, onde cada uma vai entregar 150, totalizando aí 450. E essa mesma lógica se aplica nos demais, esse aqui chegando a 600, que é o 9180, e esse daqui chegando hoje a 1.2, que é o 10800. Por que eu disse hoje? Até o final do ano, a Houston deve lançar mais alguns modelos dessa família aqui dessa série, que vai chegar até 7 terabits de throughput de firewall. Talvez eu tenha falado giga aqui, me desculpa, é tera. Tá? E esse chassi que a Houston vai lançar até o final do ano vai ser o maior chassi do planeta. Tá? Então, Já nível carrier grade, né, Denis, que a gente chama, exatamente, né? exatamente, Nível de operadora, né? exatamente. Na verdade, a Houston ela nasceu nesse mercado. Ela nasceu para carrier grade, então ela tem bastante expertise em chassi. Tá? Ou seja, ela tem bastante expertise na parte mais difícil desse negócio. Né? Quando traz esse expertise todo para caixas menores, ela consegue entregar muito mais, são soluções bastante robustas, estáveis e densas. E a palavra densa ela é muito importante, para quem sabe quanto custa o espaço de um rack para locação, né? A palavra densidade faz muito sentido, porque você dentro de uma máquina da Houston, você consegue entregar muito, ocupando muito pouco espaço. Perfeito, Denis. Entregando mais resiliência também, né? Exato, Aí a redundância toda que um chassi pode entregar, né? exatamente. É, o ponto que eu ia questionar aqui é com relação ao sistema operacional, né? O sistema operacional que se roda nessas caixas maiores, né? Carrier grade, é o mesmo sistema operacional que roda nas caixas menores também? É o mesmo sistema operacional. É o mesmo sistema operacional.
Então, a nível de inteligência, a gente pode dizer aí que os mesmos firewalls de pequeno porte, né, têm a mesma inteligência e segurança, né, que uma caixa carrier grade tem, certo? Exato, Rudy, muito bem lembrado. É exatamente o mesmo sistema operacional. Quando a gente entra no sistema para ativar um sistema operacional numa caixinha, num CPE que fica na ponta, num cliente pequenininho, e num chassi, a gente usa exatamente o mesmo SKU, Perfeito. tá? Muito bem. Aí voltando aqui um pouquinho, então nós temos aqui as 3 famílias como eu comentei, né. A família A é a nossa família mais moderna, eu vou voltar nela daqui a pouquinho, vocês vão entender o porquê. Mas dando sequência aqui, depois que a gente passa da série X, a gente tem, e se não me engano, nós somos o único fabricante de firewall de próxima geração que ainda mantém no seu portfólio a solução de IPS dedicada, né. Todos sabem que o IPS é uma solução nativa de um firewall de próxima geração, né, na verdade é uma feature, né, que está dentro do firewall. No entanto, para estruturas maiores, um pouco mais robustas, que o cliente quer ter essa camada apartada, né, a gente tem essa opção do cliente colocar todas as suas configurações de IPS numa caixa totalmente dedicada para ela. Legal, muito importante porque o IPS consome muito recurso de processamento, né? Exato. Então, às vezes o firewall ele é dimensionado de uma maneira, o ambiente vai crescendo, né? E aí o cliente já não consegue mais comportar o IPS naquela caixa e necessariamente precisa aí fazer a aquisição de um outro firewall, né? Então, a Fazer um possibilidade de upgrade de firewall. Aqui você fazer um teria como upgrade. alternativa ou upgrade de firewall ou colocar um IPS dedicado e aí você tira toda aquela Perfeito, carga do firewall e joga para o IPS. É uma alternativa também, perfeito, muito tá? legal. Mas mesmo assim, quando a gente traz essa realidade para um firewall de próxima geração, por mais que o IPS de fato consuma bastante processamento, quando você traz isso para uma realidade de um firewall de próxima geração e não de um UTM, enfim, como tem vários aí no mercado, eh, bastante desse processamento ele é preservado nesse tipo de arquitetura, tá? Inclusive falando de arquitetura, é muito interessante comentar que a Houston, né, uma das poucas do mercado que mantém a característica do control plane e data plane, né, que são arquiteturas totalmente apartadas. Uma é a arquitetura de trabalho, né, que é a arquitetura que vai sofrer de fato essa degradação esperada, né, quando for demandado, mas ela vai manter, ela vai preservar o processamento de gerenciamento totalmente apartado no momento de crise, né. Então, o administrador daquelas máquinas ele vai conseguir acessar sem que a performance da caixa em console de gerenciamento ela seja prejudicada, por conta de algum ataque ou, enfim, qualquer coisa que esteja, Queria até uma, sobrecarregando o queria processamento essa da caixa. camada de segurança também, né, Denis? Não deixa de ser uma camada de segurança, porque você poder entrar e gerenciar um firewall no momento de crise é Uhum. é uma das ações que se espera, né, de quem gerencia a rede. Muito bem, dando sequência aqui ao nosso portfólio, a gente tem uma solução que é um NDR, tá? Que é uma solução que é o iSeries que a gente comenta, que é o SPDS. Isso daqui, muito resumidamente, é uma solução já onde a gente sobe vários degraus quando a gente fala de segurança da informação. E não é uma solução cara, isso é interessante. A gente sobe vários degraus em termos de funcionalidade e de cobertura, né, de superfície de ataque. No entanto, o preço não escala nessa proporção, tá? O custo da solução não escala nessa proporção. Aqui a gente está tratando especificamente de inteligência artificial e machine learning. Essa caixa, quando ela é instalada dentro da infraestrutura dentro do ambiente de um cliente, o que ela faz, muito basicamente, é aprender o que é um comportamento normal dentro daquela rede, tá? A partir do momento que ela começa a estabelecer o que é normal dentro daquela rede, ela começa a trabalhar fazendo alertas de anormalidade, tá? Então esse tipo de solução aqui, ele tem algumas características, por exemplo, a de evitar de muitos falsos positivos, e faz isso através de honeypot. Então, a partir do momento que ele identificou que alguma porta, por exemplo, de uma impressora que está tentando acessar um banco de dados, algo que é totalmente eh anormal dentro de um ambiente, a partir do momento que ele identifica que isso está acontecendo, ele vai colocar um honeypot naquela porta para confirmar se aquilo realmente existe, aquele risco, um possível ataque, ou até a instalação de um agente dentro do ambiente do cliente que vai ficar fazendo uma escuta ali por algum tempo, como já vimos tantos aí em casos de ransomware de grandes empresas, né?
ele vai alertar esse tipo de risco, que ainda não é um ataque, é só um risco, né? E aí ele pode alertar aquilo para a infraestrutura de borda, tomar uma medida de bloqueio, ou ele pode alertar para o administrador fazer aquele bloqueio manualmente. Então, é totalmente configurável sob esse aspecto. Tá? Então é um appliance que pode ser utilizado em clientes de todas as verticais, né, Denis? Então, desde o segmento corporativo, onde é mais usual, né, são mais usuais os ataques de ransomware, como você mesmo comentou, mas imagino que também para provedores, né, e operadoras aí que estejam sob ataque de DDoS também, né? Então, uma vez que as portas estão sendo sempre analisadas, né? No momento que foge de um padrão de acesso, né? Uma determinada porta que não era acessada começa a ser acessada de fora para dentro, é possível alarmar isso, né? Criar um alarme para que o operador, né? Através do firewall, possa criar uma nova política de acesso. É Sim, isso? sim, exatamente isso. E muito antes daquilo se tornar um ataque, né? Então, ele começa a pegar comportamentos anormais, né? Então, nós não estamos falando de superfície de ataque, nós estamos falando de comportamentos anormais, que podem virar um ataque ou não. Mas, a exemplo de grandes casos que nós conhecemos no Brasil e no mundo aí, esses pequenos vetores de ataque se tornam grandes ataques no futuro, com pedidos de resgates milionários, que a gente sabe até, inclusive, que muitos deles acabam sendo pagos, né? O que é interessante comentar aqui, enfim, como eu já comentei, não é uma solução cara, é uma solução onde também nossos distribuidores têm isso daqui para POC, né? Então, como foge um pouco do tradicional, né, o cliente gosta de ver funcionando. E é muito comum a gente colocar essa solução para funcionar dentro de um cliente e o cliente não querer tirar mais uma caixa de NFR, ou seja, uma caixa que não pode ser vendida, né, porque ela é específica para POC. Porque é uma solução que realmente encanta bastante. Para o cliente final, tem um outro ponto interessante, porque essa caixa é uma excelente porta de entrada. Quando a gente fala da nossa solução de borda, firewalls, todo mundo hoje já tem um firewall instalado, né, e aquele firewall tem uma vigência, Ou seja de deveria 12, ter, 16, né? Ou deveria ou deveria ter. ter. Estamos supondo que sim. Mas os que já têm, vamos lá, eh, ele já tem ali a vigência dele, seja 12 meses, 60 meses, ele tem uma vigência, né. Então nós vamos entrar numa concorrência apenas naquela janela de renovação, né. O SBDS ele é totalmente agnóstico, então ele pode entrar numa infraestrutura, no ambiente do cliente a qualquer momento, né, e sempre vai agregar alguns degraus ali naquela superfície de segurança que o cliente está querendo construir. Então ele pode ser implementado numa solução da Palo Alto, numa solução da Fortinet, obviamente numa solução da Houston, enfim, ele é totalmente agnóstico e ele não perde nada pelo fato de estar numa infraestrutura do cliente. É uma excelente porta de entrada, o cliente quando instala isso se encanta, e o que é muito comum, a partir do momento que o cliente tem o SBDS, na próxima janela de renovação dele dos firewalls, ele busca a Houston para entender um pouquinho mais dos nossos firewalls também, já que a gente tem uma solução tão interessante como essa, já logo no nosso segundo nível de serviço. Tá? Um ponto importante também ainda não está lançado isso, né? Mas o A-Series, que foi uma das séries aqui do Firewall que eu comentei com vocês, ele já vem com o motor pronto para receber o motor do SBDS embutido nele. A partir do momento que isso acontecer, a Houston vai ter um firewall que vai deixar de ser o tal do commodity de mercado. Nós vamos ter o nosso SBDS, nosso firewall como nossos concorrentes têm, né? Porém, a gente vai ter a possibilidade de implementar nele ali uma feature de inteligência artificial e segurança da informação, uma feature não, uma licença, dentro de um firewall, Eu ia perguntar, então vai ser através de licenciamento, é através isso? de licenciamento, é opcional. Perfeito, Tá? Mas ele não vai depender mais do appliance ao qual hoje ele depende, tá bom? perfeito. Muito bem, seguindo aqui nas nossas soluções, a gente passa para as nossas soluções em cloud. Então, nós temos o Cloud Edge, que, muito resumidamente, nada mais é do que o nosso portfólio de firewall, porém em nuvem, mesmo sistema operacional também, né? E tem a opção de ser em nuvem. O Cloud Hive é uma solução de microsegmentação para segurança em ambientes de cloud privada, tá? Então, assim,
a solução muito bem desenhada para fazer segurança de tráfego leste-oeste. Tá? Então ele vai fazer proteção de VMs, proteção de comunicação entre VMs, ou seja, passou o ambiente de borda, né, passou a estrutura de borda, ele vai fazer essa segurança interna desde que o cliente esteja numa cloud privada. Perfeito. Eu acho que são, o tópico aqui não é LGPD, né, mas quando a gente fala em segurança na nuvem, eu acho que um ponto aqui bem importante a ser observado é que normalmente a gente não presta atenção, né, nas políticas de segurança aí dos grandes provedores, né, ou das grandes provedoras de nuvem. E existem cláusulas, né, que a gente acaba aceitando, mas eles não são responsáveis pelos dados, né, que estão armazenados na nuvem, né? Muito bem colocado. Então é de responsabilidade, né, dos clientes ou, né, do cliente da nuvem que garanta, na verdade, a integridade dos dados que lá estão. E muitas vezes são dados de clientes, né, de terceiros, e isso precisa ser garantido, né? Então, quando a gente fala de Cloud Edge, a gente está falando então de segurança para a nuvem, para aplicações, né, que uma corporação, um provedor tenha rodando na nuvem. E quando a gente fala de Cloud Hive, é sempre bom lembrar que a maior parte dos ataques, eles não vêm, quando a gente fala, né, de ataques de ransomware, por exemplo, eles não vêm de fora para dentro, eles vêm, ou são de ataques de dentro para fora, né? Então, Exatamente, construído através de engenharia social, muitas vezes exato. pessoas até nem tão mal intencionadas estão trazendo isso para dentro da organização sem saber, né. Exatamente. Então, né, quando a gente fala em evolução de ataque e defesa, é justamente a microsegmentação, né? E pouquíssimas empresas hoje de segurança conseguem ter um portfólio completo a fim de proteger desde o usuário na ponta, que eu sei que a Houston também tem solução para isso, né? Até a segurança em microsegmentação, né? Então, hoje são empresas, olha, assim, a gente que trabalha, né, com soluções de data center, também de infraestrutura, eu consigo afirmar que são pouquíssimas empresas que têm hoje uma solução de microsegmentação de rede para ofertar, né, para complementar com o restante do portfólio. Show de bola. E as que têm, cobram bastante por isso. Cobram muito por isso, é É, por isso que verdade. vale a pena conhecer o portfólio da Houston, sob alguns aspectos ali, ele tem coisas bastante atrativas e muito bem desenvolvidas e com um custo bastante atrativo, tá. Essa solução é uma delas. Muito bem, a Houston também deve lançar aí até o final do ano, de forma definitiva, o Cloud Armor, que é uma outra camada de segurança, mas aí já voltada para aquelas empresas que já estão desenvolvendo seus, enfim, quebrando seus monolitos, né, e já desenvolvendo em Kubernetes. Então ainda não teve o lançamento definitivo, mas em breve teremos, tá. Deixa eu só voltar aqui. Muito bem. Dando sequência, o que nós temos aqui também é um ADC, né, que foge um pouquinho da quando a gente trata do assunto de segurança, no entanto, nós temos a opção também no balanceador de carga aqui para quem ainda, considera essa solução, ok? Resiliência, né, Denis? Resiliência, então, vou trazer aqui um caso de uso para quem é provedor de internet, né? Provedor de internet muitas vezes acaba subdimensionando um equipamento, por exemplo, para CGNAT. Depois ele descobre que ele precisa usar o equipamento, né, também para firewall, né, que é uma das funcionalidades aí que a própria Houston já entrega dentro do equipamento. Então o firewall faz CGNAT também e eventualmente ele vai precisar de uma capacidade maior aí para trabalhar seja o CGNAT ou o firewall, né? E quando ele enxerga valor na possibilidade de colocar um ADC, existe a possibilidade ainda dele ter esse outro equipamento, esse appliance num outro provedor que seja dele, às vezes até em parceiros mesmo, né? A gente enxerga isso muito na questão de parceiros e de provedores de internet para fazer esse balanceamento de aplicação, né? Então, eventualmente um site acaba saindo do ar pro provedor não ficar com a operação toda fora do ar, ele consegue estar balanceando isso para um site B, um site C e assim por diante, né? Sim, muito bem colocado e muito bem lembrado a questão do CGNAT. Eu acho que a gente pode abrir uma
um bate-papo aqui sobre o Sejanat no final, mas eu gostaria de propor também que mais para frente a gente abrisse um webinar só para falar desse assunto específico e tratar dele com bastante profundidade, como o mercado merece. Tá? Muito bem, dando sequência aqui às nossas soluções, a gente também tem o AF, né, enfim, é a solução de Faro distribuída na nuvem, né, então, enfim, independente de onde tiver, sempre tem aí a solução onipresente aí na nuvem para atender as demandas distribuídas de cada cliente, tá? Então, inclusive, a gente brinca que o AF, ele nada mais é do que uma polícia que prende o ladrão quando ele está saindo de casa, né, e não quando ele está chegando próximo da sua, né? Então, sempre tem algum servidor fazendo o AF bem distribuído e próximo de onde esse atacante pode estar, tá bom? Bom, dando sequência, CloudView, aqui nós temos nossas plataformas de monitoramento. Então, assim, nós temos o primeiro, que é o CloudView, ele já é nativo das soluções, né? Ele tem uma solução gratuita, que tem ali um limite de armazenamento, se não me engano, acho que é 15 dias, né? E tem uma versão paga, que armazena até 6 meses, tá? Então, o CloudView, ele é solução de monitoramento e análise do ambiente Houston. Então, se ele tiver distribuído, enfim, pode ser feito através do CloudView. Nós temos... Seis... Desculpa, Denis, te interromper, Imagina. mas 6 meses, até uma pergunta aqui, uma curiosidade que eu tenho. São 6 meses de armazenamento interno, é isso? Exato. 6 meses de armazenamento interno. Perfeito. O cliente ainda pode exportar logs, por exemplo, para Sim, sim, sim. uma ferramenta de análise de log, para criar um analytics e até para retenção com relação a normas de LGPD, né? Exato. Exatamente. Perfeito. Muito bem. O HSM e o VHSM, entenda que o HSM é um appliance e o VHSM é a versão virtual desse appliance, mas a gente no Brasil praticamente a gente comercializa o VHSM, porque não fica preso aos trâmites de importação e ele não deixa nada a desejar da versão appliance. Então vamos tratar basicamente do VHSM, que é uma plataforma de gerenciamento e monitoramento também um pouco mais aprofundada que o CloudView. Nele aqui é possível criar política e replicar a política para todas as soluções que tiverem geograficamente distribuídas, e nele também você tem a possibilidade de ativar o SD-WAN. Tá? Então, quando a gente olha para as soluções da Houston, o SD-WAN é uma feature do VHSM. Tá? Muito bem. E aí, seguindo para o VHSA e o HSA, né, tem essa mesma característica de appliance e virtual, é uma console de relatórios com foco de auditoria, enfim, algumas empresas têm essa necessidade, né, de reportar isso de uma forma, a palavra não é consolidada, mas vamos utilizar, é consolidada para LGPD, enfim, GDPR, CCPA, que é da Califórnia, às vezes precisa reportar informação para a Polícia Federal, Polícia Civil, e através dessa ferramenta aqui é possível você já entregar isso da forma como normalmente é pedido. Tá? Então, é uma plataforma de auditoria, opcional, mas tem alguns setores da portfólio, a nossa solução Y-Source, né, que é o XDR, né, que aí é mais uma camada de segurança, que consegue fazer toda a correlação, né, para correlação e resposta de eventos entre logs e eventos para conseguir alertar mais uma camada de segurança, para alertar mais algum vetor de risco que possa estar permeado dentro da infraestrutura e olhando servidores, endpoints, workflow, enfim, qualquer ponto do ambiente do cliente onde puder ter algum vetor de risco aqui, o iSource faz esse papel. Tá? Bastante interessante também para clientes de SOC, né? Então pode ser uma ferramenta segregada dentro de um SOC, tá? Assim como o SBDS também. Ele acrescenta mais uma camada dentro de um SOC. Ok? Bom, da parte de apresentação, Rudi, era isso. Eu tenho basicamente Beleza. aqui para mostrar uma carinha aqui das nossas consoles, né, como elas funcionam como são bastante amigáveis, fácil de operar, 100% interface gráfica, tá? Então a gente também tem linha de comando se for necessário,
mas 100% das nossas consoles são interface gráfica, então tem uma característica bastante amigável aqui. E para concluir, são os bundles, onde a gente oferece essas features dentro dos firewalls, tá? Então, quando o cliente ele compra um firewall da Houston, ele traz essas features aqui já na plataforma base, sem nenhum custo adicional, tá? Então, aqui já está incluído. E aí, abrindo até um espaço que você já comentou a respeito do CGNAT. O CGNAT ele já está embutido desde essa primeira plataforma. Então, o cliente que opta por um CGNAT da Houston, ele não precisa contratar nenhuma licença a mais para isso, tá? Já é uma feature que vem disponível dentro da plataforma base. Muito legal. E além disso, então o cliente comprou o CGNAT da Houston, ele ganha um firewall de Next Generation, né, digamos assim, que é coisa que sem dúvida nenhuma ele não tem nas outras empresas, aí nas concorrentes, né? Então, um application control, né, para entender quais são as aplicações que estão sendo mais consumidas, né? A segurança a nível da aplicação, não só a nível de data center, né? Sim. Então ele ganha uma porção de E o que permite isso é o fato de ser um firewall, um Next Generation Firewall, né? Então, é, muito bem colocado. é um Todos Next sabem Generation Firewall que faz muito bem CGNAT, né? E não ao contrário, não é isso? exatamente, muito bem colocado. É bem isso mesmo, muito bem colocado. Eh, assim, quando a gente entra nesse mundo de CGNAT, é bastante interessante, não é novidade para ninguém que o IPv4, em algum momento ele vai ser solucionado para o IPv6, né? Hoje ainda não acontece isso por conta dos custos envolvidos, mas é uma realidade, uma hora vai acontecer. E quando isso acontecer, esse cliente, ou lá na frente, ele vai ter a possibilidade de ter um firewall de última geração, né, para disponibilizar dentro da infraestrutura dele para fazer segurança, inclusive chegando até a camada de aplicação. Corrigindo, a gente não chega em camada de aplicação. A nossa solução ela é nativa de camada de aplicação, tá? Porque a gente sabe que tem várias soluções aí no mercado, né, que chegam até camada de aplicação. Isso quando você traz para o dia a dia, né, para o prático do caso mesmo, existe uma diferença muito grande, principalmente na questão de manutenção de performance da caixa, né? Você pegar uma caixa que ela não é nativa para fazer segurança de camada de aplicação. Para fazer isso, ela faz sim, mas ela consome muito recurso para isso, provavelmente não restando recurso para as demais features, tá? Para as demais funcionalidades. Perfeito, bom ponto. E eu tô vendo ali também que existem algumas funcionalidades contra-ataque DDoS, né? Então, por exemplo, ali um ataque defense, né? Então, já existe também nessa caixa uma certa segurança contra ataques, né? Alguns tipos de ataques de DDoS. Sim, nativo. Muito bem. Seguindo, a gente tem, então aqui, sem custo nenhum adicional, está dentro da plataforma base, e aí nós temos os bundles, né? Então a gente tem o BDL1, que vamos dizer é o mais básico, ele traz tudo que a plataforma base traz, mais essas 4 features, ele é opcional, tem um custo adicional, mas enfim, fica a critério do cliente, né, se ele vai utilizar isso ou não. E o BDL, que é um pouquinho mais completo, traz tudo que a plataforma base traz, tudo que o BDL1 traz, mais essas 3 features aqui, que podem ser agregadas ou não, de acordo com a capacidade da caixa que o cliente tem, né, e a necessidade que ele tem também. Ele pode ativar isso aos poucos, enfim, não precisa ser no primeiro momento, mas é importante saber que ele tem isso disponível. E o mais interessante é o seguinte, é uma caixa de firewall de última geração, né, entregando o CGNAT, por exemplo, para o mercado de SP, mas quando você coloca ele comparado com os nossos principais concorrentes do mercado hoje, ele não cobra mais por conta disso, né? Não é uma caixa que custa mais caro por conta de ser mais bem estruturada ou até superdimensionada para aquela função de CGNAT. Ela é extremamente competitiva em termos de custo, tá? Então é por isso que a Houston ela tem se destacado bastante aí no mercado de ISPs e a gente tem sido bastante comentado aí nesse mercado por conta da robustez, por conta da estabilidade que essa caixa traz para a infraestrutura do ISP, sem agregar nenhum custo adicional, nem quando a gente olha features de segurança, nem quando a gente olha o custo dos nossos principais concorrentes. E para esse mercado especificamente, né, de ISPs, eu vejo já alguns ISPs fazendo aqui, Denis,
eles, né, adquirem a caixa, por exemplo, com antivírus e vendem serviços premium, né, para os clientes, né? Então é uma maneira de agregar valor também, né, e até entregar mais qualidade, mais segurança para o usuário da ponta, né? Então hoje, né, por incrível que pareça, existem alguns provedores de serviços menores, né, que acabam ainda trabalhando ali com MikroTik, né, como Firewall, é uma excelente solução inicial para quem de fato está, né, montando um ISP, mas num determinado momento esse ISP ele vai precisar trabalhar com um hardware mais robusto, né, e essa é uma maneira já de agregar valor a essa aquisição, né, eventualmente para a CGNAT ou para conseguir entregar aí uma necessidade de firewall, né, para o data center, para a aplicação, e ele também ganha a possibilidade de estender o serviço deles com antivírus, eventualmente com QoS também, né, para trabalhar com a banda de cada aplicação específica. Daqui a pouco ele quer entregar mais banda para uma aplicação de gaming, né? A gente sabe que esse usuário gaming hoje tem um valor muito importante dentro do provedor, e essa é uma maneira de conseguir entregar mais valor, né? Agregar mais valor para esse tipo de usuário, né? Sim, sim, sim. Bom, é importante lembrar, já que você comentou a respeito de gaming, a solução Houston ela também faz essa entrega de forma transparente, né? Então, a gente tem a função de full coordinate, onde resolve 100% dessa questão desse cliente que realmente precisa desse IP diferenciado, tá? Totalmente transparente. Perfeito, entrega mais performance aí para esse tipo de usuário, para quem faz P2P, para quem faz VoIP também, né? VoIP, CFTV, enfim, tudo que for necessário aí com, Perfeito. tá? O que mais? Deixa eu ver aqui. Depois a gente abre um tópico, essas são algumas das premiações e reconhecimentos que a Houston recebeu ao longo dos anos, mas depois eu gostaria de propor para você, Rudy, para a gente abrir um tópico para a gente falar especificamente para o público de SP e CGNAT. A gente tem bastante material para apresentar, uma caixa, seja ela qual for a que foi dimensionada para a CGNAT, apesar que todos os nossos firewalls têm a função de CGNAT, mas a gente tem algumas destacadas no nosso portfólio que a gente entende que tem um melhor posicionamento tanto dentro do nosso portfólio quanto comparado com o que se tem hoje no mercado, tá? Mas, enfim, bem estruturadas, com teste de bancada focado no mercado brasileiro, testado em bancada para o mercado brasileiro. Então, eu queria futuramente a gente abrir um espaço para falar especificamente disso, porque tem muito para a gente apresentar para esse mercado que merece essa atenção especial aí, Perfeito, vamos sim. tá? Ali eu vejo que a gente tem premiação recente, né, Denis? 2021 aí, InfoSec, Temos, né? Um enfim, órgão temos bem conhecido aí. da mais antiga aqui 2020 para a mais nova. também. Uhum. Perfeito. Muito bacana. É isso, Rudy. Tá bom, Denis. Pô, cara, agradeço demais aí.